Ora, bem-vindos então à sessão de apresentação das melhores comunicações livres do 42º Congresso da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia. Nós vamos conseguir cumprir rigorosamente os tempos e, portanto, peço aos autores para cumprir rigorosamente. Peço já ao primeiro autor que pode já começar a aproximar-se. O trabalho que vai ser apresentado é Perfil Microbiológico das Infecções Periprotésicas do Joelho e respectivos fatores preditores. Autor principal, João Castro Mendes, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é João Mendes, sou interno do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e o trabalho que vos apresento hoje é o perfil microbiológico das infecções periprotésicas do joelho e respectivos fatores preditores. Então, a infecção periprotésica é uma das complicações das artroplastias primárias do joelho que mais nos preocupa. Tem uma incidência que ronda os 0,8% e os 1,9%. É uma causa de diminuição da qualidade de vida dos doentes, elevada taxa de morbilidade e mortalidade, para além dos custos elevados ao Sistema Nacional de Saúde. Os micro-organismos mais frequentes são os gram-positivos e o mais prevalente é o Staphylococcus aureus. A obesidade, a diabetes, a classificação ASA, o tempo de garrote e o tempo cirúrgico prolongado, em estudos prévios, já foram identificados como fatores preditores independentes da ocorrência de infecção. Então, o objetivo do nosso trabalho é a identificação dos micro-organismos e respectivos perfis de resistência, prever um esquema de antibioterapia empírica ideal e, secundariamente, caso possível, identificar fatores preditores de infecção periprotésica do joelho. A nível de metodologia, foi realizado um estudo retrospectivo de casos de infecção de próteses primárias do joelho. Como critérios de inclusão, tínhamos as artroplastias totais do joelho primárias com suspeita de infecção submetidas à cirurgia de revisão, que foram submetidas também a uma colheita intraoperatória com isolamento de micro-organismo identificado e com TSA disponível para o micro-organismo isolado. Excluímos isolamento único de micro-organismo por artrocentese, quando fomos lá depois cirurgicamente e as amostras intraoperatórias estavam negativas, excluímos esses doentes, TSA não disponível ou então perda de seguimento. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis demográficas e clínicas, seguida da construção de um modelo de regressão de Cox multivariado preditivo de tempo até infecção pós-cirúrgica. Tínhamos um estudo com uma amostra de 130 doentes, 59,2% do género feminino, com uma idade mediana de 71 anos e tempo mediano pós-cirúrgico até infecção de 59 meses. Os micro-organismos mais prevalentes identificados foram os gram-positivos, sendo que o S. aureus apresentava uma percentagem de 30,7% e o epidermidis 24%. Portanto, estamos a falar de cerca de 50% dos micro-organismos eram o aureus e o epidermidis. Os antibióticos mais testados foram o cotrimoxazol, penicilina G, gentamicina, oxacilina e vancomicina, sendo que esta foi a que apresentou uma maior taxa de sensibilidade global de cerca de 98%. Para os micro-organismos gram-positivos, o cotrimoxazol e a vancomicina associaram-se a uma maior taxa de sensibilidade, mas é importante aqui referir que no epidermidis o cotrimoxazol apresenta não só sensibilidade, mas também cerca de 40% dos estados de resistência, portanto não tem um balanço sensibilidade-resistência para este micro-organismo muito positivo. E relativamente aos gram-negativos, apesar de termos uma amostra pequena de micro-organismos isolados, a gentamicina foi aquela que demonstrou melhor taxa de sensibilidade. A idade à data da artroplastia total do joelho provou-se ser um preditor independente de maior risco de infecção pós-artroplastia do joelho. Então, neste estudo, conseguimos verificar que os gram-positivos e os
mais especificamente os Staphylococcus aureus e os Streptococcus coagulase negativos, nomeadamente o epidermidis, foram os mais prevalentes, facto que vai de encontro com o que tínhamos na literatura. Dos antibióticos testados, a vancomicina tinha maior sensibilidade para os gram-positivos, também de acordo com a literatura, e a gentamicina encontrava-se como o mais sensível para os micro-organismos gram-negativos, sendo importante muitas vezes associar para doentes com clínica mais grave. A idade à data da artroplastia primária do joelho é um preditor independente de maior risco de infecção pré-protésica e indiretamente está concordante com a literatura. A nível de limitações, é um estudo retrospectivo de apenas uma região e instituição do país. Os isolamentos obtidos de artroplastias primárias e secundárias foram analisados conjuntamente. A artroplastia total primária de certos doentes foi realizada noutra instituição e não se conseguiu definir qual a data da primeira cirurgia, e os testes de sensibilidade antibiótica realizados foram direcionados a antibióticos selecionados pela patologia clínica, não havendo, portanto, um protocolo uniforme e acaba por limitar também um pouco a nossa colheita de dados. Em notas de conclusão, a maioria das infecções foi provocada por gram-positivos. A vancomicina demonstrou ser a melhor escolha terapêutica para a antibioterapia empírica e, nos casos mais graves, a associação de gentamicina com vancomicina demonstrou ser uma boa opção. Obrigado a todos e até à próxima. Muito obrigado. Eu chamava desde já o autor do próximo trabalho, João Luís Ferreira da Silva, que se pudesse aproximar. Pedia-vos o máximo do rigor do trabalho de correção de cifose congénita em doentes com maturidade esquelética. Está alguém presente na sala? Não estando presente, passamos imediatamente para o próximo trabalho. Autor José Alexandre Marques, neurectomia hiperseletiva no tratamento da espasticidade do membro superior. Ora, bom dia. José Alexandre Marques, sou ortopedista em Coimbra e este trabalho reflete a colaboração que fazemos com o Centro de Reabilitação Rovisco Pais do tema neurectomia hiperseletiva no tratamento da espasticidade do membro superior em doentes com sequelas da AVC. A espasticidade é um síndrome neurológico superior que está presente em diversas doenças neurológicas e, como se vê na imagem, caracteriza-se por uma resistência ao movimento passivo muscular com resistência e diferencia-se de distonias e rigidez como no seu padrão de morfologia de mobilidade. A morfologia postural é a que se apresenta. E, a nível da cirurgia da espasticidade, podemos atuar a vários níveis: articulações, musculotendinosos, fáscias, retalhos cutâneos e o nervo periférico. E é precisamente aqui que eu vou falar de uma técnica que vai incidir precisamente na parte daqui mais direita do ecrã. Vamos fazer uma técnica de reseção neurológica periférica dos ramos terminais na junção neuromuscular. Ou seja, vamos mimetizar o efeito de toxina botulínica, mas com o objetivo de não ter recidiva, ao contrário de outras técnicas que foram usadas anteriormente, que não apresentavam resultados desejáveis. Até brincando com o símbolo da logotipo aqui da Spot, podemos dizer que esta técnica vai ressecar 3/4 a 4/5 destes ramos secundários motores numa extensão de meio centímetro a 1,5 cm. Então o que vai acontecer, vamos mais ou menos desnervar a parte muscular. Efetivamente, vemos aqui na imagem estes ramos musculares, é uma cirurgia que exige alguma complexidade por disponibilidade, porque temos que identificar todos os ramos e precisamente fazer essa identificação e selecioná-los para fazer a neurectomia. Obviamente, além dos procedimentos miotendinosos associados. Avaliámos esta técnica no membro superior, no cotovelo e punho, feita uma avaliação do grau da espasticidade e, diretamente e indiretamente, a postura, a mobilidade, a força muscular e a marcha. Esta é a nossa tabela, identificámos 8 doentes com uma evolução superior a 1 ano, entre 2018 e 2022, além de outros doentes de outras causas neurológicas que também temos operado, apenas por um cirurgião, e a escala utilizada foi a Tardeo e Ashworth.
Utilizámos esta técnica neurectomia hiperseletiva no bíceps braquial, braquioradial, flexor radial lunar do carpo e tríceps, neste caso em 5 doentes, e obviamente os procedimentos acessórios são fundamentais, porque esta técnica não faz sentido sem estes procedimentos acessórios. Alongamento grande peitoral, subescapular, flexores do cotovelo, punho, pulgar, transferência dos flexores sociais para os profundos, ou rerouting ou tenotomia do pronador de teres. Alguns exemplos, aqui que se identificam nas imagens, aqui o alongamento do bíceps em Z e o braquial fracionado e outras técnicas aqui, a neuroctomia hiperseletiva do bicípite. Em termos de resultados, o que é que verificamos? Que a espasticidade não obteve recidiva, principalmente nos flexores do cotovelo e extensores, que se refletiu na posição espontânea do cotovelo. E em doentes sem qualquer função, ou seja, ao início não mostravam nenhuma função, efetivamente conseguimos recuperar alguma da força, ainda que residual, mas surpreendentemente em doentes que tinham força, tinham uma função residual, conseguimos potenciá-la com estes resultados a nível dos flexores do cotovelo e dos extensores do cotovelo que se apresentam aqui na força muscular. A título de exemplo, esta é uma avaliação, uma imagem pré-operatória e esta é uma pós-operatória, resumidamente um controle de cotovelo, mão e ombro, coisa que não existia para estes doentes. Um outro caso em que não temos a imagem inicial, na primeira imagem ele tenta mimetizar como é que estava a postura e o resultado final. Este outro doente jovem que teve um AVC e este doente na primeira imagem até sob o efeito da toxina botulínica e vemos o resultado que estes doentes que não tinham qualquer função, cotovelo e ombro e mão, e passaram a ter. Limitações, apenas um cirurgião, uma amostra pequena, uma padronização seria necessária para alguma subjetividade da avaliação e, eventualmente, um grupo controle em que não se faça a neurectomia hiperseletiva. É uma técnica sem recidiva a médio e longo prazo, é isso que se pretende com esta técnica, sem efeitos colaterais, ao contrário de outras técnicas do nervo periférico que as apresenta, sem complicações, são operados em ambulatório e as vantagens na postura, marcha, mobilidade, higiene e ganho de função. Portanto, apesar da agressividade cirúrgica que poderemos ter que fazer, existe efetividade de resultados e para nós podemos considerar muitas vezes pequenas melhorias, mas para os doentes de facto são grandes. E até deixo aqui algum desafio, eventualmente a ver, sendo uma patologia cada vez vamos ter mais, fazer aqui algum estudo, algum grupo de estudo de sequelas neurológicas na ortopedia, dentro aqui da sociedade. Um convite para o ano que vamos ter o Congresso Nacional, o Congresso da Sociedade Portuguesa de Ortopedia, de Cirurgia da Mão, em Coimbra, em que vem com o grupo ibero-latino-americano e fica aqui o convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Chamo então imediatamente os autores do próximo trabalho, Bicep Rerouting. Doutora Bárbara Noronha Teles, muito obrigado. Pedi-lhe mais uma vez um cumprimento escrupuloso do tempo. São também avaliados por isso já agora e até agora nenhum teve a classificação máxima. Muito bom dia, eu chamo-me Bárbara Teles e venho apresentar uma série de casos relativa a uma técnica artroscópica do ombro, Bicep Rerouting, e os seus resultados funcionais na reparação de rupturas irreparáveis dos tendões da coifa dos rotadores. O tratamento das rupturas postero-superiores irreparáveis dos tendões da coifa dos rotadores, mais precisamente a ruptura do supraespinhoso e rupturas subtotais do tendão infraespinhoso, são um verdadeiro desafio cirúrgico. Várias técnicas foram descritas nos últimos anos, nomeadamente métodos de transferência da longa porção do bicípite, no fundo como forma de promover uma augmentation dos estabilizadores superiores do ombro. Em 2021, Tang e Zhao descreveram esta técnica pela primeira vez numa posição dinâmica, posteriormente foi também descrita numa posição in situ. Mais recentemente foi realizado um estudo em que avaliou o seu impacto biomecânico em modelo animal, entre outros estudos. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar o outcome funcional dos doentes com rupturas postero-superiores irreparáveis do supraespinhoso e subtotais do infraespinhoso, submetidos a esta técnica, o rerouting estático da longa porção do bicípite. Foi realizada por 2 cirurgiões de uma unidade de ombro e cotovelo de um hospital, no período entre maio de 2021 e maio de 2023. Tratou-se de um estudo retrospectivo, com análise de dados escolhidos prospectivamente, com avaliação na pré-operatória e colheita de dados na última consulta. Relativamente aos métodos, a mobilidade, dor e força foi avaliada com recurso a scores funcionais, o Constant Score, Visual Analog Scale e Subjective Shoulder Value.
relativamente à caracterização da lesão pré-operatoriamente com recurso à ressonância magnética e intraoperatoriamente com avaliação da sua in situ. Quanto às classificações usadas para caracterizar a mesma lesão, no que toca ao tamanho, foi usada a classificação de Batman, Goutalier para avaliar a infiltração gorda muscular, classificação de Pat para avaliar a retração tendinosa e, no caso de lesão do subescapular concomitante, a classificação de Lafosse. O posicionamento foi em beach share, foi usada a ótica de 30 graus e quanto à técnica cirúrgica, inicialmente o tendão da longa porção do bíceps é liberto e mobilizado posterolateralmente, de forma a avaliar a sua mobilidade. Posteriormente são passadas 5 a 6 fitas com pontos Krakow-like transfixivos em redor do tendão. Posteriormente é então realizada uma neogoteira bicipital longitudinal centrada à rotura em questão, tipicamente até 2 cm distal ao limite da cartilagem umbral, e então é reposicionado a longa porção do bíceps nesta neogoteira após a fixação com uma âncora knotless de biocompósito, mantendo a sua inserção proximal na glenoide. Esta técnica, posteriormente, é seguida por uma reparação parcial do tendão remanescente. Idealmente, o que observamos no final é a longa porção do bíceps centrado entre o folheto anterior e posterior da rotura. Relativamente aos nossos resultados, a nossa série de casos apresenta 19 doentes com uma idade compreendida entre 48 e 72 anos, uma idade média de 57,6, 8 do género feminino, um período de follow-up máximo de 19 meses e mínimo de 4,5 meses e um período médio de 11 meses. 4 doentes apresentaram uma ruptura concomitante do subescapular com necessidade de reparação e quanto à avaliação dos scores funcionais, o consent score pré-operatório médio foi de 36 e pós-operatório médio de 72. O VAS médio pré-operatório foi de 7,9 e o pós-operatório médio de 4,7. O subjetivo shoulder value pré-operatório médio foi de 44% e verificou-se um aumento para o pós-operatório médio de 76%. Apresentamos um caso de ruptura da longa porção do bíceps aos 5 meses de pós-operatório que foi convertida numa prótese total do ombro invertida. De uma forma geral, avaliando os nossos scores, os nossos resultados, verificamos uma melhoria de aproximadamente 5% e uma taxa de falência, uma melhoria de aproximadamente 50% e uma taxa de falência de 5,2%. Concluindo, nesta técnica é alterado o trajeto da longa porção do bíceps, mantendo a sua inserção proximal e distal, o que confere aqui um papel dinâmico de depressão da cabeça humeral. É uma técnica inovadora, pouco dispendiosa e tecnicamente reprodutível. Temos a vantagem biológica do uso e aproveitamento do tendão nativo para estabilização e, em termos mecânicos, promove, ao ser incorporado na reparação tendinosa, tem aqui um papel na cicatrização parcial do tendão. A nossa série de casos mostrou uma melhoria funcional a curto e a médio prazo, com uma baixa taxa de falência. No entanto, são necessários estudos com maior volume de doentes e a avaliação dos resultados a longo prazo. Obrigada. Muito obrigado. Passávamos imediatamente à discussão destes trabalhos apresentados. Eu não sei se na audiência existe alguma pergunta. Se não tiver, nós temos. E visto que não tem, eu sei que o Dr. Cruz de Melo tem aqui um comentário a fazer sobre o primeiro trabalho, perfil microbiológico das infecções periprotésicas do joelho. Olá, João. Antes de mais, parabéns a todos pelos trabalhos excelentes que apresentaram. Como diz o Miguel, quase cumpriram o tempo de apresentação. João, o teu trabalho é muito interessante. Realmente a complicação da infecção nas próteses é sempre acho que é a complicação que mais nos preocupa e que mais nos assusta, e a dificuldade em tratá-la é enorme. Eu não percebi um bocadinho que tu realmente procuraste identificar o agente. Eu costumo dizer que a grande dificuldade que nós temos, na verdade, é identificar o agente, e a primeira pergunta é se tens depois desta pesquisa toda, se tens algum conselho a dar-nos para aumentarmos a eficiência, a eficácia na colheita. E a segunda, e tu vais responder logo de seguida, tu tens como conclusão o protocolo de medicação. Eu só não percebi se aquele protocolo é só para a infecção direta, se estamos na infecção, se estamos a tratar a infecção num contexto de um DAIR ou no contexto de uma revisão. E já agora, como é que decides qual é o tal doente grave a quem fazes Vanco e Genta ou só Vanco?
Então, recapitulando, foram 3 perguntas. A primeira pergunta era relativa à forma de otimizar a colheita das amostras para a identificação do micro-organismo. Assim, pela experiência que eu tenho, muitas vezes, clinicamente, e acabamos por saber que a prótese está infectada, e um dos grandes problemas é realmente a identificação, que não se prende pela colheita propriamente dita, mas até pelos protocolos realizados em determinados laboratórios, que não cobrem os micro-organismos necessários a que se identifique a infecção. Portanto, eu começaria a partir daí tentar otimizar o contacto com os laboratórios para as amostras chegarem lá a tempo útil, que muitas vezes é um problema que é imposto pelos laboratórios, a razão pela qual não conseguiram identificar o micro-organismo. Do ponto de vista cirúrgico, e do ponto de vista cirúrgico é logo após a colheita, enviar imediatamente as amostras e ter um circuito para o fazer rapidamente, para que alguns erros ou o timing não seja ultrapassado e se possa identificar os micro-organismos da melhor forma. Segunda pergunta, doutor. A escolha. O teu tratamento, se me falaste de infecção, tratamento de infecção. Exatamente. Infecção ainda aí ou em revisão. E o porquê de vem com mais gente. Exatamente. Se quer nos dentes graves, quais são? Exatamente. Do ponto de vista, nós associamos logo a primeira cirurgia que o doente foi submetido após a arteroplastia total do joelho primária, portanto incluímos também o DAIR, como o primeiro momento da colheita. Depois foram, como puderam verificar, tínhamos uma amostra de 130 doentes, porém de 150 isolamentos. Muitas vezes estes doentes, a grande maioria, acaba por ser submetida a um segundo tempo de revisão e acaba por ter um isolamento multi-organismos, digamos assim, não só aquele que foi identificado inicialmente. Portanto, no trabalho acabamos por englobar, não fazer a diferenciação do tipo de cirurgia de revisão que foi efetuada, acabamos por englobar todos os tipos de cirurgia. E relativamente ao critério clínico para associar a vancomicina à gentamicina, não seguimos propriamente um protocolo, que esse era um dos principais objetivos também do trabalho, não só criar protocolos de otimização da identificação dos micro-organismos, mas também podemos uniformizar da melhor forma. Até já fui interpelado por colegas de outros centros hospitalares para realizar um trabalho multicêntrico nesse sentido, e também para estabelecer protocolos de quais são os doentes que beneficiam da associação dos 2 antibióticos. Pela literatura que investiguei, e até mesmo pela terapêutica empírica que se faz, são aqueles doentes que apresentam quadros céticos graves, que se apresentam céticos já com hipotensão e que clinicamente estão mais debilitados. Obrigado pelas respostas. Nós temos que ser um bocado rápidos. E, portanto, se continuar a não haver perguntas da Assembleia, eu sei que a doutora Filipa Santos Silva tem também um comentário rápido. Bom dia, Alexandre. Muito obrigado pela tua apresentação, foi uma técnica excelente. Estes doentes muitas vezes acabam por não ser devidamente valorizados ou tratados, e a técnica que lhes ofereceste acaba por não só melhorar a qualidade de vida deles, mas também melhorar a autoestima e é fundamental para melhorar para eles. Não posso concordar contigo quando dizes que é uma técnica muito agressiva, cirurgicamente falando, porque não é a extensão da incisão cirúrgica que torna a situação mais agressiva ou não. E é uma técnica extremamente delicada, como tu sabes, e a fazes muito bem. Aquilo que eu te gostaria de dizer era perguntar qual é a experiência que se faz o mesmo na espasticidade em crianças, em que idades ofereces e quais são os resultados. Bom dia, obrigado. Efetivamente, eu estou num hospital que não trata crianças. E ainda não conseguimos fazer aqui uma parceria com o Hospital Pediátrico, mas certamente no futuro poderá haver. Portanto, essa pergunta nas crianças ainda não te posso dar. Efetivamente, quando eu falo de agressividade cirúrgica, porque, como disse um dos doentes, logo no primeiro penso, doutor, você retalhou-me todo. E eu disse,
Mas olha, vamos ver o futuro e, de facto, eles olham muito para as incisões e são cirurgias que demoram algum tempo. Efetivamente, somos delicados, de certa maneira, na abordagem, mas quando envolve alongamentos e transferências pode haver mais agressividade. E dessa maneira, apesar dessa agressividade que consideramos efetivamente não ser tão grande, os doentes até hoje ficam satisfeitos ou extremamente satisfeitos com o resultado. Obrigada, muitos parabéns. Ora, muito obrigado. Precisava só de um último comentário, Dr. Manuel Rezende Sousa, continua a não haver comentários da audiência sobre o último trabalho apresentado. Perdão, novamente, doutora Filipe, desculpe, foi um erro meu. Bárbara, muito bom dia, obrigada pela apresentação. Achei muito interessante aumentar a sobrevida de uma articulação, não é? Porque no fim de contas estamos a falar disso, quando estamos a falar de técnicas irreparáveis, estamos a falar ou seja, quando estamos a falar de lesões irreparáveis que criamos uma opção nova de reparação, realmente aumentamos a sobrevida dessa articulação e a longevidade é fantástica. Do ponto de vista funcional, ou seja, como é que ocorre a evolução destes doentes em termos de pós-operatório? Quando é que eles podem começar a mobilizar, etc. Existem cuidados especiais nisso ou são semelhantes às das outras rupturas? Às outras reparações, desculpa. Obrigada pela questão. Portanto, a imobilização é um período de 2 a 3 semanas, portanto, e é feita em neutro, portanto, em rotação neutra, no fundo, para proteger aqui um bocadinho a tensão da reparação. É iniciada uma fisioterapia precoce, no entanto, muito à base de mobilizações passivas e em termos de exercícios de força e de maior ganho de amplitude, portanto, é tipicamente a partir das 6 a 8 semanas, portanto há um período inicial de fisioterapia, mas no fundo a reparação é protegida de maiores cargas e de maiores forças durante as primeiras semanas. Mas é semelhante a uma reparação normal ou é? Sim. Era só para saber se tinham algum cuidado especial acrescido. Sim. Ora, muito obrigado. Não havendo mais questões, eu chamo imediatamente o autor do trabalho seguinte, Sónia Martins Rodrigues. O trabalho é sarcoma de Ewing extraesquelético, a nossa experiência. Olá, bom dia. Meu nome é Sónia Rodrigues, sou interna no Centro Hospitalar Médio Tejo. Este trabalho foi realizado no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, na unidade de tumores do aparelho locomotor. É intitulado Sarcoma de Ewing extraesquelético, a nossa experiência. Então, os sarcomas de Ewing dividem-se em esqueléticos, o subtipo mais comum, extraesqueléticos, PNET e tumor de Ashkin. O sarcoma de Ewing extraesquelético é uma forma rara de sarcoma de tecidos moles, representa cerca de 20% de todos os sarcomas de Ewing. Como são tumores de células pequenas que apresentam características histológicas e histoquímicas semelhantes, têm sido sujeitos classicamente aos mesmos protocolos terapêuticos. Devido à raridade do sarcoma de Ewing extraesquelético, existem poucos estudos clínicos disponíveis que descrevam a evolução clínica, as abordagens terapêuticas e os fatores prognósticos. Desenvolvemos um estudo que pretende descrever a demografia, sintomatologia e terapêutica em doentes com sarcoma de Ewing extraesquelético, a avaliação da sua evolução clínica e de fatores prognósticos. Fizemos então um estudo retrospectivo, comparativo, de 20 casos de sarcoma de Ewing, seguidos no nosso centro desde 1995. Observámos dados demográficos, clínicos, imagiológicos e anatomopatológicos. Avaliámos então a idade dos doentes, o sexo, a localização da lesão, as dimensões da mesma, a sintomatologia que os doentes apresentavam, a existência de metastização ganglionar e metastização à distância, e depois, a nível terapêutico, se foram ou não sujeitos a intervenção cirúrgica, a quimioterapia ou radioterapia, e qual foi a sua sobrevida. Então, o que é que nós encontramos? Encontramos uma predominância do sexo masculino, de 75%, e uma idade média de 35 anos.
A nível da dimensão da lesão inicial, identificámos uma predominância em tumores superiores a 10 cm, com uma localização na coxa e região nadegueira. Dos nossos doentes, metade deles foi sujeito a intervenção cirúrgica e 35% a quimioterapia neoadjuvante. Todos os doentes realizaram quimioterapia ou adjuvante ou paliativa e 70% dos doentes realizaram radioterapia também. Identificamos metastização ganglionar em 20% dos doentes e metastização à distância em 35% dos doentes. A sobrevida do nosso estudo foi de 90% aos 6 meses, 80% a 1 ano e 45% a 1 ano. No entanto, a sobrevida livre de doença foi de apenas 25% aos 5 anos. Não identificámos relação entre a mortalidade e os seguintes fatores: a metastização à distância ou ganglionar, a existência de intervenção cirúrgica, radioterapia ou relação com o tamanho da lesão. A raridade desta patologia faz com que existam poucos estudos prognósticos que possam definir protocolos terapêuticos. O diagnóstico desta patologia é feito por ressonância magnética da lesão e estadiamento por TAC e PET. A confirmação diagnóstica é feita por biópsia. O tratamento preconizado é cirúrgico, com obtenção de margens livres, precedido de quimioterapia neoadjuvante. No entanto, em lesões irressecáveis ou após cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia têm um papel preponderante. Na nossa série, a sobrevida a 5 anos em doentes não operados foi de 22% versus 77% em doentes operados, com o viés que as lesões irressecáveis, evidentemente, não foram operadas. Em conclusão, o sarcoma de Ewing extraesquelético é uma doença rara, de elevada mortalidade, que deve motivar um estudo diagnóstico claro e tratamento dirigido caso a caso. No entanto, são necessários estudos com maior número de doentes, multicêntricos, que possam estabelecer protocolos terapêuticos definitivos. Obrigada. Ora, muito obrigado, incluindo pelo cumprimento rigoroso do tempo. Chamava desde já a doutora Fábia Silva, que nos vai apresentar o trabalho Máquina versus Homem e Inteligência Artificial no Diagnóstico de Fraturas. Bom dia, o meu nome é Fábia Silva, venho do Centro Hospitalar Universitário de São João e trago um trabalho intitulado Máquina versus Homem, a Inteligência Artificial no Diagnóstico de Fraturas. Anualmente, cerca de 21 mil adultos recorrem ao nosso serviço de urgência por traumas de pequena e elevada energia. A radiografia é geralmente o primeiro exame diagnóstico realizado por estes, porém ela apresenta elevadas taxas de erro diagnóstico no serviço de urgência. Nos anos mais recentes, a inteligência artificial tem encontrado resultados encorajadores no diagnóstico de fraturas. Assim, nós propusemos-nos a comparar a acuidade diagnóstica para fraturas de um software de inteligência artificial com ortopedistas de diferentes graus de diferenciação. Para isso, fizemos uma análise retrospectiva de radiografias realizadas no nosso ICU durante a primeira semana de utilização do software BoneView. Foram excluídas radiografias do raquis, de crianças, radiografias de controlo ou a mostrar fraturas óbvias como a que vemos na figura. Um total de 6 ortopedistas, 2 especialistas com cerca de 15 anos de experiência e 4 internos, 2 do 3º ano e 2 do 6º ano de formação, foram analisar todas as imagens de uma forma cega, ou seja, sem conhecimento da história clínica ou da verdade absoluta. O sistema de inteligência artificial foi analisar exatamente as mesmas imagens e, quando deparado com uma fratura, esta foi identificada da forma que vemos na figura. Incluímos um total de 217 radiografias com um registro de 67 fraturas. Todas as regiões anatómicas incluídas estão aqui representadas neste gráfico. O sistema de inteligência artificial teve então uma sensibilidade de 91,3% e uma especificidade de 97,3% para o diagnóstico de fraturas. Os ortopedistas em causa tiveram valores de sensibilidade entre os 77,4% a 86,3%, com um valor médio de 81,3%, 10 pontos abaixo do sistema de inteligência artificial, e com uma especificidade média de 91,9%. Olhando agora para a área abaixo das curvas ROC, temos o sistema de inteligência artificial com uma área de 0,95, seguido de um especialista com 0,89.
Os 4 internos avaliados tiveram uma elevada concordância na sua performance diagnóstica, tendo os internos mais jovens uma curva ligeiramente inferior. Tanto quanto sabemos, este é o primeiro estudo realizado num hospital português destes modos. Os nossos resultados são comparáveis a outros estudos mono e multicêntricos, atribuindo uma elevada sensibilidade e especificidade do software de inteligência artificial e superior à do homem. Os estudos dizem também que a área abaixo da curva para estes sistemas costuma estar acima dos 0,90, o que veio também de encontro aos nossos resultados. Todos os ortopedistas que analisámos tiveram curvas inferiores, de 0,83 a 0,89, com pequenas diferenças de acordo com a experiência dos mesmos, mas sem diferenças estatisticamente significativas. Apesar do nosso tamanho amostral relativamente pequeno, nós conseguimos incluir todo o esqueleto apendicular. No futuro, uma análise de subgrupos por área anatómica seria interessante para avaliar, por exemplo, regiões anatómicas de mais difícil diagnóstico imagiológico, como é o carpo ou o médio pé. Os estudos publicados sugerem que a melhor performance diagnóstica possível é conseguida quando o médico, no momento da sua avaliação clínica, tem o apoio da inteligência artificial. Pelo que um próximo passo poderia ser fazer uma análise comparativa da performance dos ortopedistas com e sem o apoio da inteligência artificial. Claro que isto deve ser um complemento ao exame objetivo do doente, que neste estudo imagiológico foi omitido. Concluindo, os sistemas de inteligência artificial têm uma capacidade diagnóstica superior para avaliar as fraturas do esqueleto apendicular e são assim uma ferramenta útil no serviço de urgência como complemento à tomada de decisão, melhorando os cuidados à população e diminuindo o erro diagnóstico. Atualmente não existem ainda normas estabelecidas para o seu uso, mas é inegável que caminhamos no sentido de incluir a inteligência artificial no nosso dia-a-dia enquanto ortopedistas. Muito obrigado. Chamo desde já o Dr. André Soares Ferreira, que nos vai apresentar o trabalho O comprimento do tendão de Aquiles influencia o risco de lesão. Bom dia a todos, o meu nome é André Soares Ferreira, sou interno do Hospital Ortopédico de Santana e a minha apresentação de hoje tentará responder a esta questão. Será que o comprimento do tendão de Aquiles influencia o risco de lesão? Um estudo baseado em análise de elementos finitos. O tendão de Aquiles é comumente afetado por lesões. Estas podem ser divididas em rupturas ou lesões de sobreuso. A incidência das rupturas do tendão de Aquiles na população geral é de 11 a 30 casos por 100 mil pessoas ano e é em aparente crescimento. A etiologia da tendinopatia é multifatorial. Dentro dos fatores de risco temos o sexo, intrínsecos temos o sexo, a idade, doenças metabólicas, biomecânica do membro inferior e anatomia do tendão de Aquiles. A distribuição de cargas na porção livre do tendão de Aquiles é mais sensível à geometria do tendão do que às propriedades do material. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar se as alterações no comprimento da porção livre afetam o risco de lesão do tendão de Aquiles, de um ponto de vista biomecânico, utilizando então um modelo de elementos finitos 3D previamente validado. A nossa hipótese era de que o aumento do comprimento constituiria um fator de risco para a lesão do tendão de Aquiles, já que na literatura foi reportado que a tendinopatia pode estar associada a comprimentos maiores e também baseado na nossa percepção mediática de que estas lesões são cada vez mais frequentes, por exemplo, em atletas muito altos como os atletas da NBA. Criámos então um modelo 3D de elementos finitos, que foi o primeiro a incluir a porção livre e a ponevrótica do tendão de Aquiles, baseada em imagens de ressonância do indivíduo de sexo masculino, 34 anos, saudável e ativo. Este é o aspecto do nosso modelo base. A amarelo vemos o subtendão do ciliar e a azul o subtendão do gastrocnêmios. Para avaliar o efeito do comprimento do tendão, modulámos o nosso modelo base e criámos dois novos modelos, um 25% mais curto e um 25% mais longo, todos com volume e área de corte transversal semelhantes. Criámos também 3 variações para cada modelo, nas quais alterámos a percentagem da área dos subtendões. Na variação 2 apresentava mais área de gastrocnêmios, na variação 3 apresentava mais área de ciliar. As condições de carga simularam uma contração isométrica de flexão plantar do tornozelo. As cargas foram distribuídas através do ciliar, gastrocnêmios medial e lateral numa proporção de 62%, 26% e 12% respectivamente. A interface subtendões foi modelada para ter fricção anisotrópica, permitindo deslizamento longitudinal, mas com restrição do deslizamento transversal entre os subtendões. Os modelos foram sequencialmente submetidos a incrementos de carga de 100 newtons, entre os 2.500 e 3.500 newtons. Como critérios de ruptura, assumimos um grupo contínuo de elementos finitos com volume superior a 3 mm3 que exiba uma deformação máxima superior a 10%. Finalmente, a experiência no modelo base foi repetida com restrição do deslizamento longitudinal entre subtendões para avaliar a influência destas alterações. Os
Os resultados são visíveis nesta análise de sobrevivência Kaplan-Meier, onde vemos o comportamento dos vários modelos, aqui representados a azul clarinho pelo modelo base, a amarelo pelo modelo curto e a azul escuro pelo modelo longo. Podemos verificar que o comportamento dos modelos foi idêntico, sendo que as cargas de ruptura foram semelhantes independentemente do comprimento do modelo. Verificamos também que não houve diferenças com significância estatística entre os modelos e as suas curvas de sobrevivência. Outro dado interessante é que nas simulações sem deslizamento longitudinal, nenhum modelo verificou critérios de ruptura. A localização da ruptura ocorreu sempre perto da junção miotendinosa do lado medial em todos os modelos, que coincidia com a menor área de corte transversal de tendão. As variações nos subtendões, essas sim, já geraram diferenças consideráveis na ruptura, tendo existido uma correlação direta e inversa com a percentagem da área de corte transversal e insercional do solear e gastrocnémios, respectivamente. Passando para a discussão, quanto ao comprimento da pressão livre de tendão de Aquiles, neste estudo não encontramos evidência que o comprimento influencia o risco de lesão de tendão. Zara e colaboradores demonstraram que a pressão livre de tendão de Aquiles era significativamente maior nos doentes com tendinopatia versus grupo de controle. Inversamente, outros estudos não reportaram esta relação. Quanto à área de corte transversal dos subtendões, estas variações nos subtendões demonstraram sim influenciar o risco de lesão do tendão de Aquiles. Estudos prévios demonstraram que havia uma sensibilidade significativa dos modelos quanto à área total do corte transversal de tendão, mas a sensibilidade quanto à área dos subtendões é um achado nunca antes reportado na literatura. Quanto ao deslizamento entre subtendões, com a restrição do deslizamento, nenhum dos modelos sofreu ruptura. Estudos experimentais reportam-nos que uma diminuição do deslizamento entre subtendões está presente em indivíduos mais velhos e pode ser fator de risco para tendinopatia. Contudo, na perspectiva deste estudo, poderia ser argumentado que a diminuição do deslizamento pode constituir uma resposta adaptativa protetora em tendões degenerativos. As limitações deste estudo prendem-se com as limitações de um estudo de análise de elementos finitos e por nos termos baseado apenas numa geometria de um tendão. Em jeito de conclusão, o comprimento da pressão livre do tendão de Aquiles não demonstrou influência no risco de ruptura, a carga de ruptura demonstrou sensível a alterações da área de corte transversal dos subtendões e, com a restrição do deslizamento entre subtendões, não se verificou a ruptura do modelo. Esta é a nossa bibliografia. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Peço então ao autor agora do último trabalho que se aproxime, Vítor Hugo Teixeira Pinheiro. Vai-nos apresentar o trabalho de determinantes da performance em futebolistas profissionais depois de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Quando quiser. Muito bom dia a todos. Sou Vítor Hugo Pinheiro, ortopedista em Coimbra. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do meu fellowship em Londres sobre orientação de Andy Williams. Para todos aqueles que nesta sala têm o prazer e o desafio de tratar futebolistas com ruptura do cruzado anterior, certamente que já ouviram estas duas questões. Voltarei a jogar quando? Em 2021 publicámos um estudo com 215 futebolistas profissionais submetidos à reconstrução do LCA. Registámos uma taxa de retorno à competição de 96% num tempo médio de 10 meses e meio. A meu ver, a pergunta que os futebolistas também deveriam fazer é como vai ser a minha performance quando regressar? A verdade é que a resposta é difícil, na medida que não existem dados publicados que nos permitam prever quais os atletas que voltarão ao nível de performance pré-lesão. Assim, os objetivos deste trabalho são avaliar a performance aos 2 e 5 anos pós-reconstrução do LCA, identificar fatores preditivos de regresso à performance pré-lesão. Foi conduzida uma análise retrospectiva de todas as reconstruções de LCA realizadas por Andy Williams entre 2005 e 2019, com um mínimo de 2 anos de follow-up. A performance foi avaliada pelo tempo de jogo por época, nível da liga e pela combinação de ambos e comparada com o nível a referência de base pré-lesão. O efeito dos diversos fatores na performance foi avaliada com um teste de Fischer e de seguida usamos uma regressão logística para prever performance com estes 5 níveis, usando os fatores identificados previamente. Dos 200 futebolistas incluídos, a maioria deles jogavam em ligas de nível 1 ou nível 2. A taxa de retorno à competição foi de cerca de 97%, num tempo médio de 10 meses, 7. Relativamente ao tempo de jogo, em comparação com a época pré-lesão, podemos ver a cinzento que cerca de 50% dos jogadores apresentavam o mesmo ou mais tempo de jogo em cada época após lesão,
No que diz respeito ao nível da Liga, podemos ver também a cinzento que 2 anos pós-cirurgia, cerca de 60% dos futebolistas jogavam numa liga equiparada ou de nível superior, mas esta percentagem decresceu para apenas 35% aos 5 anos pós-cirurgia. Combinando agora estas duas variáveis, podemos ver novamente a cinzento que aos 2 anos pós-cirurgia, 30% dos futebolistas apresentavam o mesmo ou mais tempo de jogo numa liga equiparada ou de nível superior. E esta percentagem decresceu para apenas 22% aos 5 anos pós-cirurgia. Curiosamente, à direita, podemos verificar que 53% destes atletas tiveram pelo menos uma época em que conseguiram atingir a sua performance pré-lesão. De seguida, procuramos prever performance. Quem é que se deu mal aos 2 anos pós-cirurgia? Atletas com lesões condrais com atingimento de 50% ou mais da espessura da cartilagem e, curiosamente, atletas em que a reconstrução não teve uma adição de tenodese lateral. Aos 5 anos a tendência foi a mesma. No entanto, aqui a adição da tenodese lateral já não teve significado estatístico e, como esperado, os atletas mais idosos na altura da cirurgia tinham uma maior probabilidade de se terem reformado. Este estudo tem várias limitações, desde logo é retrospectivo, as suas conclusões podem não ser aplicadas à população geral, no entanto não se baseia apenas em dados dos mídia e, em conclusão, lesões condrais com atingimento de 50% ou mais da espessura da cartilagem, reconstrução do cruzado sem tenodese lateral e idade superior a 25 anos à data da cirurgia são fatores de risco significativos para pior performance nesta população, enquanto que os atletas de elite, neste caso os futebolistas, apresentam uma alta taxa de retorno à competição, verifica-se uma diminuição significativa da performance a curto e médio prazo. Este trabalho foi aceito para publicação no mês passado. Para quem o desejar consultar, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Eu abri agora um período muito rápido de comentários e discussão. Nós já ultrapassámos o tempo. Se ninguém da audiência quiser comentar, nós temos algumas perguntas. E a doutora Mafalda já está a fazer. Sónia, gostei muito da tua apresentação. São, portanto, tumores muito raros. O que salta quando olho para o teu trabalho é ao fim de 5 anos, a sobrevida é diferente entre os doentes não operados e operados. É uma diferença substancial. Gostava de saber quais foram os vossos critérios, então, para a indicação cirúrgica. E também me salta outra coisa quando olho para o trabalho, é não haver, por exemplo, uma relação entre o tamanho do tumor, a metastização e a sobrevida. Tens uma ideia porquê? Queres dizer alguma coisa? Precisamos do microfone, por favor. Já está. Em relação aos critérios que utilizamos para a cirurgia, depende muito da localização. Há tumores que são no rim, no cordão espermático, próstata, depende um bocado da localização e da invasão de estruturas adjacentes e também da existência de metastização à distância. Quanto à questão dos fatores que influenciam, talvez tenha a ver com o tamanho da amostra, o facto de nós não conseguirmos identificar uma correlação direta. Na literatura está descrito que a maior parte destes tumores tem bem menos que 10 centímetros. No nosso estudo a grande maioria deles foram identificados já com mais de 10 centímetros. Portanto, se calhar existe uma menor capacidade de diagnóstico no nosso sistema, no geral, e, portanto, chegam-nos os tumores já num estadio bastante mais avançado. E a presença da metastização que não te influenciaram não influenciou estatisticamente, com relevância estatística, mas com só 20 casos em mais de 20 anos é um bocadinho difícil, acho eu. Acho que será por aí só. Mas, de facto, os doentes que foram operados tiveram uma muito melhor sobrevida. Mas também tem o viés de os que foram operados eram os que eram ressecáveis. Muito obrigada. Muito obrigado. Novamente, perguntar se existem alguns comentários na Assembleia. Não havendo, Dr. Cruz de Melo, tenho aqui um preparado para o trabalho seguinte. Pedir-lhe comentário rápido e resposta mais rápida ainda.
Fábio, adorei o tema. A inteligência artificial é um futuro presente e o Dr. Fernando Araújo foi despedido hoje de manhã, não sabia, eu sou nomeado o novo Diretor-Geral da Saúde e vou-te pedir que me ajudes aqui nas recomendações sobre o papel da inteligência artificial dos nossos serviços. De um lado, nos serviços mais gerais de medicina geral e familiar, pediatria e a primeira linha de urgência, nós somos muitas vezes chamados a dar uma segunda opinião, e já agora, qual o papel que também recomendarias para o especialista da ortopedia e da radiologia? Qual o papel que podemos atribuir hoje a esta inteligência artificial? Olá, estou aqui. Acho que o papel que nós devíamos atribuir hoje, e acho que é o papel que vão continuar a ter ainda nos próximos anos, é de screening, é de nos ajudar a diagnosticar. Não é de irem, podem nos ajudar a confirmar o nosso diagnóstico, mas não devem nunca ser utilizados standalone. Devem nos ajudar a aprender e a confirmar os nossos diagnósticos. Pode ser uma coisa útil para um colega da MGF, mas não tendo a nossa formação, não tendo experiência na avaliação de imagens de raio-x, penso que pode ir por um caminho perigoso. Sim. Ora, muito obrigado pela resposta. A Dra. Manuela Rezende Sousa vai comentar, se faz favor, então agora os dois trabalhos seguintes, mais uma vez. Respostas mais rápidas ainda, como a Fábia acabou de fazer. Muito obrigado. Só aqui procurar a folhinha. Bem, bom dia, para já parabéns pela comunicação e parabéns ao professor Pedro Diniz, que a semana passada fez as suas provas de doutoramento. Está aqui um grande trabalho. Para cumprir o tempo, houve aqui muita velocidade de transmissão de informação. Portanto, às vezes perdemos-nos depois nesta velocidade. Alguns atletas, seja de fim de semana, seja de elite, às vezes, olha, venho aqui fazer um check-up. Agora, com este trabalho, qual é o meu risco de ruptura de tendão daqueles? Em resumo, o que é que me podia dizer do seu trabalho, o que é que pôde apurar? Obrigado pela pergunta, Dr. Manuel. Bem, as grandes conclusões deste trabalho é que a área dos subtendões afeta e pode aumentar, então, ser fator de risco para a ruptura de tendão daqueles. Portanto, à atualidade, e não é possível, com uma ressonância normal, confirmar se a nossa área dos subtendões é diminuída ou aumentada. Mas a literatura indica que com ressonâncias com mais Tesla, 7 Teslas, ou então utilizando tempos de eco ultracurto, que é uma nova tendência de ressonância magnética, que poderemos conseguir confirmar e discernir os subtendões. Há estudos dentro desta área, por exemplo, com um tendão rotuliano, consegue já feito em que possa evoluir um pouco mais depressa neste estudo relativamente ao tendão daqueles? Procurar alguma coisa nesse sentido para saber se há algo já avançado noutras áreas anatómicas? Desculpe, não percebi a pergunta, Dr. Manuel. Se esse estudo de elementos finitos, por exemplo, num tendão rotuliano, se já existe, se não existe, para perceber se há outros estudos mais avançados do que o seu nesse aspecto? Do meu conhecimento, não conheço nenhum estudo de elementos finitos, do rotuliano. Obrigado. Penso que continuas tu. Ok. Relativamente, então, aqui à comunicação do Dr. Vítor Pinheiro, certo? Sim. Ok. Estudo também muito interessante, obrigado pela partilha. Eu gostaria aqui, neste estudo, de ver, se calhar, em vez de ver representada a amostra de mais de 25 anos, menos 25 anos, seria interessante dividi-los mesmo por faixas etárias. Sabemos que um atleta que estiver mais próximo do seu fim de carreira, a capacidade e o tempo que tem para reabilitar e os tais 5 anos de performance é diferente de uma ruptura, se calhar aos 16, 17, 18 anos. Queria saber a sua opinião quanto a isso. Muito obrigado pela questão. De facto, a divisão etária tem muito a ver com diferentes fases da carreira. Temos uma faixa etária até aos 24 anos, que são muitas das vezes os futebolistas selecionáveis para competições internacionais de até sub-23 e a partir daí entramos noutra faixa
em termos de participação em competições. A idade média, de facto, da amostra também são 24 anos e relativamente ao resto da questão, de facto, este estudo não compara, ou seja, nós não temos um termo de comparação com um indivíduo saudável para percebermos, de facto, qual o efeito do tempo na performance. A verdade é que num estudo com diferentes níveis competitivos, que é o caso, e com tantos fatores a influenciar a performance, isso seria muito complicado. O que nós fizemos foi, à parte deste estudo, pegar nos atletas de nível 1 e nível 2, Premier League e Championship, e fazer então aí uma comparação, cada jogador. Fomos procurar 3 jogadores com as mesmas características em termos de performance, em termos de posição no campo, e aí conseguimos um verdadeiro controle desses atletas. E chegámos à conclusão, vamos publicar o estudo em breve, que de facto a lesão do cruzado anterior por si só diminui a carreira destes jogadores em 1,6 anos. Obrigado. Ainda assim, eu acho que poderia ser interessante tentarem ver por faixas etárias, porque vai fazer diferença, penso eu. Okay? Nos mesmos resultados podem ser distintos, o mesmo procedimento, as mesmas condições, pode fazer diferença depois na sobrevida aos 5 anos em termos de performance. Sim, concordo consigo e é uma sugestão para o futuro. Obrigado. Ora, não havendo mais comentários, eu penso que podemos encerrar. Perdão, há mais um comentário. Miguel, desculpa. Estão ligados. Vítor, os meus parabéns. Excelente trabalho. Para as pessoas que todas as semanas têm que lidar com esta questão, este trabalho é excelente e os meus parabéns. Eu, há uns anos atrás, tentei convencer o responsável pelo registro de lesões da UEFA a fazer um trabalho deste, mas a nível de todos os clubes que participam na Champions. Ele achou que isto não tinha interesse nenhum, por isso fica já aqui o desafio, tornar este trabalho não um trabalho, pelo que eu percebi, que reporta resultados do Andy Williams e, portanto, tornar isto um trabalho que seja, que avalie também a metodologia, os tratamentos cirúrgicos de outros cirurgiões. Mas eu, depois de ouvir o teu trabalho, fico com a sensação que é bom fazer uma ruptura de cruzado, porque eles depois de fazerem a ruptura de cruzado, de serem operados, jogam mais tempo do que antes. Como é que explicas que explicação tens para estes resultados do teu trabalho? Muito obrigado pelo seu comentário e pela sua questão. Relativamente ao comentário, de facto, estamos a tentar fazer algo multicêntrico na Europa, com os mesmos dados. De facto, leva o seu tempo a recolher todos estes dados de performance. Relativamente à segunda parte e à questão em si, isso eu bem percebi. Ou seja, nós, em termos de performance, neste trabalho, mostramos claramente uma diminuição de performance a curto e médio prazo. O Sr. Professor estava, provavelmente perdi parte do entendimento da... Não, de todo. Ou seja, mas neste caso o que eu referi foi que, comparado com a época pré-lesão, apenas cerca de 50% dos atletas tinham o mesmo ou mais tempo de jogo em cada época após reconstrução do cruzado. Portanto, apenas 50%. Obrigado. Ora, muito obrigado então. Eu penso que podemos então encerrar com brilhantismo a sessão de apresentação de melhores comunicações livres. O júri vai reunir ao longo, das próximas horas. E no jantar de hoje, como sabem, depois será atribuído o prémio, incluindo o prémio monetário, que é apreciável para a melhor comunicação livre. Muito obrigado então e até daqui a bocado.